Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero falar hoje sobre o assunto no ministério de Paulo. Segundo os Coríntios 4, diz o seguinte, o título: Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. Paulo foi chamado por Cristo para que ele levasse a palavra para fora, de Jerusalém. E levando a palavra para fora, chegou até os nossos dias de hoje, para fora de Israel, de Jerusalém. E as pessoas, elas têm, cada igreja tem criado um evangelho. Uma maneira de se pregar, uma maneira de falar de Deus, uma maneira de pregar Jesus, uma maneira de expressar a fé, baseados em suas próprias sabedorias, começam a confundir as coisas, começam a falar aquilo que não deve, começam a colocar, coisas que não estão na palavra. E a palavra de Deus, ela diz que Deus é contra os pastores que furtam as suas palavras. Por isso que Paulo, ele deixa claro que Jesus, nesse título, ele era o único assunto no ministério dele. Diz aqui no versículo, vamos acompanhar, 5 ao 7, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro o seguinte, que ele não pregava a ele, mas pregava a Jesus. Ele era servo por amor a Jesus. Nós estamos aqui, gente, porque também muitas pessoas não concordam com o que a gente fala aqui no nosso blog. Mas nós estamos aqui porque somos servos, vossos servos, somos servos de vocês. E por isso que a palavra, ela deixa claro que por amor a Jesus. Por amor a Jesus a gente escuta as pessoas nos criticarem. Por amor a Jesus a gente corre o risco de ser agredido, porque já aconteceu. Por amor a Jesus a gente sofre perseguições pela palavra. E as pessoas, elas não entendem que há uma perseguição por causa da palavra. Há pessoas que odeiam a vida daqueles que falam a verdade, porque assim, existe a palavra de Deus. Tudo que Deus é a favor e Deus é contra. Então, as igrejas, os líderes religiosos, eles têm infiltrado coisas que não estão na igreja, que não estão na palavra, na igreja que a gente fala de Cristo, E se alguém chegar e for falar que isso está errado, as pessoas não aceitam escutarem que elas estão erradas, porque por que elas não chegam e vão analisar as escrituras, e analisando as escrituras, aí que esses dias estava numa sala um grupo, criado, uma página no Facebook, e essa página, todos estavam, nossa gente, era como fosse um campo de guerra. Eu comecei a falar de Deus, da palavra de Deus, e as pessoas começaram a me criticar de todas as maneiras, e falavam isso, aquilo, zombavam, davam risada nas zombarias, e criticavam, e falavam, e era isso, e era aquilo. Mas tinha uma menina, hoje é minha amiga no Facebook, que ela disse assim: gente, mas não está escrito, o que ele está falando não está escrito na palavra de Deus? Então, não há da gente analisar. E aí começaram todo mundo a castigar ela, criticar ela, falar dela, zombar dela. E é isso. Diz aqui também, no versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a palavra, o que quer dizer isso? Temos, vamos voltar aqui, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Porque o vaso de barro, a qualquer momento, ele pode ser quebrado. Ele é frágil, nós somos frágeis. O vaso de barro, ele tem que ter cuidado, senão ele trinca, ele racha.
ele sofre algum tipo de dano por qualquer motivo. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é poderosa, ela vive eternamente, porque Deus vive eternamente. O que ele falou, ele não volta atrás, ele vela pela palavra dele. Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar da morte e do inferno. Então, as pessoas, elas têm esquecido que a glória não é para a gente, que o nosso assunto aqui no nosso blog é o reino de Deus, é a palavra de Deus, e isso inclui Jesus Cristo. Ele é principal, pois ele é o caminho. Não há como se chegar a Deus, não há como se chegar ao reino de Deus, se não for através de Jesus Cristo. Quem é que vai conseguir essa façanha? Se não existe? Então, gente, olhe para o que sai dos lábios do seu pastor. Porque a palavra diz aqui, né, não nos pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, porque muitos pastores têm falado tanta abobrinha, gente. Tanta abobrinha, gente. Tanta coisa que não tem na palavra. Trazendo doutrinas que não existem, trazendo obras, né? Estava ouvindo esses dias um ex-obreiro, né, da casa de Deus, e ele falava ali que os pastores, eles chegavam e impunham fardos pesados, criticavam, brigavam entre si, né? Mas a Bíblia fala que o reino dividido ele não fica, né, de pé. Então, as pessoas têm se esquecido que a palavra é de Deus, o reino é de Deus, a obra é de Deus, tudo é de Deus, e as pessoas elas têm achado assim, não, a obra é minha, eu mando aqui quem manda sou eu. E as pessoas falam do jeito que quer. Tem que ter um pouco de disciplina? Claro que tem que ter disciplina, mas não pode exagerar. Por quê? Porque a gente estava lá embaixo, né? Então a gente estava começando, a gente estava aceitando a palavra, a gente estava engatinhando na fé. Mas as pessoas não, elas engatinham na fé. Na hora que elas têm, tipo, um cargo dentro da igreja, então ela já chega para a pessoa, ela se sente no direito de dizer para a pessoa que a pessoa não tem fé. Que a pessoa, sabe, é uma pessoa incrédula, que a pessoa não sei o quê. Né? Eu estou falando de membros, eu não estou falando de gente que entra na obra. Né? Pastores, corruptos, como Jesus falou, raça de víboras, essas pragas que infestam os altares, né? Transformando, né, o altar em um negócio. Eu não estou falando desse tipo sabe, de raça, sabe, que deixa o altar do Senhor podre, a cheirar a podridão. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que começam na obra de Deus, e aí chegam os pastores, chegam pessoas e começam, né, já descer o reino mesmo. Não. Nós pregamos aqui Jesus, que ele chama, né, ele diz que a seara grande, mas poucos são os trabalhadores, e ele chama para que, né, peça para Deus aí para que envie trabalhadores, ele pede para a gente multiplicar o talento, ele pede para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, ele fala sobre curar, para, sabe, chorar com os que choram, sorrir com os que riem. Então Jesus ele sempre deixou claro que ele quer o amor ao próximo, o amor em primeiro lugar a Deus, sabe, para que a gente venha se negar pela obra dele, pela vida da palavra de Deus, né? Então as pessoas elas têm se esquecido, porque eles têm colocado outro assunto no ministério. Qual que é o seu assunto no ministério? Porque o de Paulo era Jesus Cristo. E qual que é o seu? É carnaval? Às vezes o seu assunto é movimento, gente. Movimento, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Os movimentos são terríveis, sabe? Vamos fazer um movimento, vamos fazer uma festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vivem em festa. Ah, mas Jesus foi no casamento. Tá, gente, mas Jesus curou também. Você está curando? Jesus pregou, você está pregando? Jesus expulsou demônios, você está expulsando? Jesus expulsou as pessoas que compravam e vendiam dentro da igreja, do templo, você está fazendo também? Então as pessoas hoje em dia, elas querem arrumar todo o argumento, mas não querem fazer a vontade de Deus, né, que os resgatou. E por isso que Paulo ele fala assim, ó, no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E diz aqui mais acima, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então, gente, comece a pregar Jesus. Ah, mas eu falo de Jesus. Quando se fala assim, gente, é pôr em prática a palavra. Não adianta você só falar. Não adianta você ser um pastor que só fala de Deus,
mas você não coloca Deus na sua vida, você não coloca Deus em prática na sua vida. Sabe, é se negar, gente. Sabe, é se negar. Sabe o que é a palavra de se negar a si mesmo? É negar a si mesmo, gente. Sabe, é você chegar assim, sabe, você tem vontade de fazer algo, dizer algo, mas você não vai falar, você vai ficar calado. Você tem vontade sabe, de largar tudo, não, mas você não larga por amor a Cristo. Você tem vontade de enfiar a mão na cara, mas você não enfia a mão na cara por causa de Jesus Cristo. Então, gente, quando as coisas, não é ser bobo. A gente está falando aqui a respeito da palavra, gente. Da palavra, por causa da palavra de Deus. As pessoas têm confundido crente com trouxa, né? Então, nós temos que resistir a afrontas por causa da palavra. Aceitar, mesmo que tiver que tomar um tapa na cara, por causa da palavra. Então, as pessoas confundem. Não, é crente, está falando de Deus, eu vou enfiar a mão na cara. Mas ele não está querendo enfiar a mão na sua cara por causa da palavra. Ele está querendo enfiar a mão na sua cara porque você é crente e está falando da palavra. Então, você é trouxa, para eles é trouxa, né? As pessoas elas pensam isso. Que nem mandaram vários recadinhos para mim que iriam me agredir, que iriam me procurar, que iriam fazer acontecer comigo, né? Aí meu pai, ele falou que, né, se fosse preciso, ele iria atrás da pessoa. E aí eu fiquei imaginando a pessoa querendo bater no meu pai, né? Aí eu pensei, não, então, se a pessoa bater no meu pai já é outra história, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, gente, temos que nos voltar para Deus, temos que nos voltar para a palavra de Deus. O único assunto do nosso ministério aqui, o nosso ministério é o quê? A sua igreja. O blog da sua igreja, o site no YouTube, o Facebook e o Google+. É isso que Deus nos deu. Começando com o blog, passamos por YouTube, depois o Facebook, agora o Google+. E agora a próxima é uma rádio online. Estou avisando as pessoas. Graças a Deus, vamos transformar todos os vídeos em áudio e vamos montar uma rádio online para que a palavra de Deus ela venha se espalhar mais e mais. E vamos enviar, gente, também esse material para as rádios, né? As pessoas vão escutar, as pessoas podem separar as mensagens, tudo está na mão de Deus. Vamos pegar rádios que são evangélicas e vamos enviar essas mensagens da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai colocar no ar, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele já tem preparado. E outra coisa também, vamos começar a fazer núcleo de oração. O núcleo de oração o que é? Não é uma igreja, mas é um espaço a qual a gente vai se reunir para falar de Deus, né, pregar a palavra de Deus, porque muitas pessoas têm necessidade em algumas áreas, né, da palavra. Apocalipse, libertação. E nós vamos começar a pregar, né? Pregar para essas pessoas, orar também, para que Deus ele venha se manifestar com testemunhos, né? Tudo é de Deus, gente, sabe? Não estou aqui. A palavra de Deus, os milagres são de Deus, as bênçãos são de Deus. Eu tenho certeza que Deus já abençoou esse trabalho que vai começar. E eu agradeço a Deus por isso. Não sei onde será ainda, sei que as coisas já estão preparadas, né, por Deus. Já temos mesa de som, já temos as caixas, já temos negócio de água, já temos as cadeiras. E só Deus preparando um espaço, né, para que a palavra dele venha a ser pregada. Né, porque a gente tem lutado esse 1 ano do nosso blog aqui, ouvindo muitas besteiras, gente, ouvindo muitas críticas, ouvindo muitas afrontas mesmo do inimigo, muitas tentações, mas nós, por amor a Cristo, nós estamos aqui. Deus nos escolheu. Eu disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e dêem fruto. Eu agradeço a Deus, gente, por isso, porque é muito, sabe, eu fico muito feliz em saber que a gente estava antigamente, né, andando nas trevas e Deus ele nos pegou, como diz a palavra de Deus, ó, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação, no conhecimento da glória de Deus,
na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Né? E a gente agradece essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.